Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu irei falar sobre um clássico da fantasia, da aventura, que é aqui o nosso querido Hobbit, escrito pelo Tolkien, que é o mesmo autor do Senhor dos Anéis. Mas antes de começar essa história, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês gostam de ajudar os outros, o próximo? Se sua resposta for sim, né? E se você achar isso importante, para mim é muito importante. E você quer me ajudar? Deixa aí um like no vídeo para o YouTube distribuir o meu vídeo, né, e ajudar o meu canal a crescer. Isso é muito, muito importante para mim. Então, antes de você começar essa história aí fantástica, aperta aí no like. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações para que vocês possam receber em primeira mão os vídeos que eu estarei postando aqui no canal. Bom, gente, em outro vídeo eu fiz uma análise, né? Aliás, uma amostra dessa edição aqui, né? Se você quer ver como foi elaborada essa edição do Hobbit, né? Muito bem elaborada, muito bonita. Eu tenho lá no meu canal mostrando essa edição aqui, as figuras, né? Como é o papel, a capa dura e etc. Mas hoje eu quero contar para vocês um pouco, sem spoiler, claro, vou fazer o possível para não dar spoiler, sobre a história do Hobbit, certo? O Hobbit são criaturinhas, né, que são bem sossegadas, vivem nas suas tocas, né? Se você pode olhar, você pode até pensar, tocas, como assim? Sim, eles vivem em tocas, mas o Tolkien, o autor do livro, ele vai dizer que essas tocas, a toca de um hobbit, na verdade, é um lugar assim muito luxuoso, um lugar muito aconchegante, um lugar muito gostoso de se viver. E os hobbits, eles viviam assim numa aldeia e eles eram bem de vida, né? Eles tinham tudo ali que precisavam, eles eram felizes, eles gostavam de festas, de se alimentar bem. Então eram criaturinhas ali super pacatas que gostavam de viver a vida fartamente. E uma das coisas que você vai perceber aqui nessa história é que os hobbits, na verdade, eles não gostavam de aventuras e coisas perigosas. Mas essa história vem justamente para quebrar essa rotina aí de um determinado hobbit, na verdade, né? Que é o nosso personagem de hoje, que é chamado o Bilbo Bolseiro, que é um hobbit. O que vai acontecer nessa história? Existe um grupo de anões que eles perderam a sua terra, o seu reino, né? Que o reino dos anões era uma montanha muito gigantesca e eles construíram ali o seu reino dentro daquela montanha. E além de construir ali os salões, os palácios, as casas, existiam umas cidades ali em volta daquela montanha onde abrigavam os anões e eles viviam ali muito bem. E dentro daquela montanha, eles foram escavando para construir os seus salões, para ter mais conforto, e eles encontraram ali um tesouro imenso. Então os anões eram criaturas muito ricas e que viviam ali naquela montanha sobre o seu grandioso tesouro. Só que o que vai acontecer? Como toda a história de aventura, né, a gente sabe que tem os seus contratempos aí. Então, um certo dragão, ele fascinado, né, ele vive à procura e ele é totalmente atraído por ouro. Ele descobre essa montanha e ele invade ali o reino dos anões, destruindo muitos deles, né? Muitos anões ali foram mortos e os que restaram foram obrigados a deixar toda ali a sua terra, todo o seu reino, toda a sua fortuna, as cidades que havia ali por perto. Eles tiveram que deixar e ir embora
para não morrerem por conta do dragão Smaug. E se passaram muitos anos, né, os anões eles passaram a vagar pelas terras distantes, a serem escravos, a trabalhar em trabalhos duros, principalmente na mineração do carvão. E só que eles tinham ali no peito deles, no coração dele, o desejo de reconquistar a sua terra. Só que eram poucos anões e eles não tinham ali muita condição de fazer isso. Então o que acontece? Eles encontram, né, o mago, um grande mago, que ele vai ser um dos personagens principais dessa história, que é o Gandalf. Sem dúvida, é uma armadilha. E com a ajuda do Gandalf, que tem alguns poderes ali, ele se reúne, né, são, na verdade, 13 anões, e eles vão se reunir para conseguir lutar e reconquistar a sua terra natal, com a ajuda do Gandalf. E é onde entra o Hobbit. O Gandalf, esse mago, ele visita o Bilbo Bolseiro, que é o Hobbit, lá na sua toca, totalmente sossegado, e ele coloca uma marca ali na porta do Bilbo Bolseiro sem que ele perceba. E numa noite, o Bilbo está preparando seu jantar, totalmente despreocupado, com a sua cozinha totalmente farta de comidas. E de repente a porta dele começa a bater, né? As pessoas começam a bater na porta dele porque eles não recebem muita visita. E de repente chega um anão e ele entra ali, de repente aquele anão entra totalmente invadindo a casa dele e de repente ele pede comida e Bilbo vai servir ele e de repente a porta de novo batendo. E assim vai batendo um por um até chegar a todos os anões. E ele fica sem entender o que é que está acontecendo. E por último, né, vai chegar o Gandalf, que é o mago, e é onde vai se começar ali toda a história desse hobbit. Toda a história dele vai ser mudada. Toda aquela vida pacata vai ser transformada em uma grande aventura, coisa que ele jamais imaginava que ia acontecer ou que ele queria que acontecesse. Parece. Mas a vida nos prega, né, muitas surpresas, que muitas vezes a gente não espera algo acontecer e a nossa vida é totalmente mudada de rumo. É o que acontece ali com esse hobbit. E o Gandalf vai explicar para ele que ele precisa embarcar nessa missão com os anões, que ele vai ter ali um papel muito importante para ajudar os anões a conquistar, né, de volta a sua montanha, a sua terra, destruindo o dragão Smaug. Só que o Bilbo ali não vai querer, não vai entender, ele não vai ter a mínima ideia por que ele foi escolhido para essa jornada. Se ele não conhece a guerra, se ele nunca experimentou a guerra, se ele nunca foi para uma guerra, se ele nunca lutou em nada, ao contrário dos anões, né, que é bem experimentado nas guerras, totalmente, né, guerreiros. E o Hobbit, né, o Bilbo, ele vai ficar sem entender. E até a gente que está lendo a história também fica sem entender por que o Bilbo foi escolhido para essa missão em ajudar ali os anões. Porém, no decorrer da história, você vai entender, claro, né, porque o Bilbo ele vai se tornar ali uma peça fundamental nessa conquista, nessa grande batalha, nessa grande jornada aí em ajudar os anões. E eles vão passar por grandes aventuras. Eles vão enfrentar criaturas assim horrendas. Eles vão enfrentar homens que se transformam em ursos. Eles vão enfrentar trolls, os orcs, que são criaturas terríveis, violentas. Então ali eles vão passar por grandes dificuldades até chegar a essa montanha, até chegar a esse lugar que é a terra natal, o reino dos anões. E essa jornada ela é muito longa, né? Você vai ler esse livro aqui e você vai encontrar aqui muitas aventuras até eles chegarem nesse lugar.
vão enfrentar os elfos, né, da floresta, que muitos deles não são elfos muito pacatos. Não pense que eu não mataria você, não. Passivos, eles vão enfrentar aranhas gigantes, a escuridão de florestas amaldiçoadas e por aí vai, né? São muitas, mas muitas aventuras que essa caravana aí vai enfrentar para chegar até a montanha, né, dos anões. E quando eles chegar lá, eles vão ter outro grande desafio, que é derrotar o gigante Smaug. O gigante não, gente. O dragão Smaug. E essa aventura é de tirar o fôlego. Certo? Uma coisa que eu quero falar para vocês é que esse livro aqui ele foi escrito para crianças, né? É uma obra que o Tolkien ele escreveu numa linguagem assim mais para o público infanto-juvenil. Porém, naquela época, né, que foi escrito, as histórias contadas para criança não são como hoje. Então, eram as histórias assim que a gente quando vai ler, poxa, isso é uma história para adultos. Mas é uma linguagem bem gostosa de ler, uma história fantástica. Você não vai querer parar de ler de uma aventura assim, por ser uma aventura assim tão fantástica, né, por eles enfrentarem tantos perigos, tantas dificuldades, né? Assim, momentos também de transformação do ser, né? Não falar humano porque eles não eram humanos, mas você vai ver ali a transformação que cada um vai sofrer em decorrência dos obstáculos que eles vão enfrentar, né? Das provações que eles vão enfrentar durante aquela jornada até chegar à montanha ali e se deparar ali com o dragão, que vai ser outra história, né, que eu não vou contar para vocês, mas tudo está aqui dentro desse livro, tá? O que vai acontecer quando eles chegarem na montanha, como é que eles vão lidar quando eles se depararem com o dragão Smaug. Então é uma história que vale muito a pena. E eu quero também deixar uma dica para vocês, que existe o filme, né? O filme ele foi dividido em 3 partes. Então assim, é um filme bem longo, né? Então foi preciso essa história aqui, a adaptação dela para o cinema foi dividida em três filmes fantásticos, né? Que a linguagem do filme é totalmente mais adulta, tá? A história aqui do livro, ele tem uma linguagem assim, mais como eu já falei, voltada para o público infanto-juvenil. Só que o filme, ele tem cenas assim bem fortes, então uma aventura que vale muito a pena você assistir tanto o filme como você ler essa obra aqui, né, que é a história desse hobbit aqui que mudou totalmente de vida, né, nessa jornada fantástica que ele foi, né, praticamente induzido, né, ele foi levado sem imaginar para essa jornada fantástica da vida dele. E não deixe de assistir o filme, como eu falei. São 3 filmes, mas são maravilhosos a adaptação que foi feita. E o interessante dessa obra aqui, gente, é que aqui, nesse Hobbit, aqui o Bilbo Bolseiro, ele tem um papel fundamental para a história do Senhor dos Anéis. Em um dos momentos em que ele se mete ali em algum perigo, né, vai ter um momento que ele fica totalmente só, numa caverna bem escura, é onde ele vai encontrar o anel, né, que vai aí desenvolver toda a história do Senhor dos Anéis. Então vale super a pena você ter essa obra na sua casa, você ler, né, porque a leitura é uma experiência totalmente diferente daquilo do cinema. E também assistir o filme, tá? Então espero que vocês tenham gostado. Eu peço muito a vocês que não se esqueçam de se inscrever no meu canal, não se esqueça de deixar o teu like, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.